Módulo 1. Como tudo funciona. Eu vou criar um arquivo novo primeiro aqui para começar a explicar como realmente tudo funciona nesse mundo do web design. Ao longo do curso, vocês vão perceber que o campo web design, a profissão web designer em si, ela vai muito mais além do que simplesmente criar um site. A era onde você simplesmente criava um visual, jogava na internet para divulgar um produto do seu cliente, essa era já passou. Você tem que ir muito mais além, você tem que tratar uma estratégia, tem que bolar uma estratégia de negócio, tem que apresentar ferramentas que ele possa mensurar os clientes e de onde eles vêm e muitas outras coisas que você precisa fazer e que você vai aprender ao longo do curso. Mas o princípio é entender como tudo isso funciona. Aqui eu tenho um arquivo novo. Eu vou digitar, por exemplo, aqui Adriano e vou selecionar esse Adriano e vou clicar em negrito aqui no B, bold. Só que por trás disso foram necessários uma série de códigos para que simplesmente isso acontecesse. Então aqui no Dreamweaver, mesmo o CS4, pode ser o CS3 ou qualquer outra versão, você tem a forma de código. Então eu vou clicar aqui em código e aqui você percebe todos os códigos que foram necessários para você criar um simples nome. O restante é a estrutura de um documento e aqui foi apenas o nome. Ou seja, aqui dá para entender o seguinte. Aqui eu tenho o início do documento, que define todos os padrões definidos pela W3C, que a gente vai comentar sobre a W3C mais adiante. Aqui eu tenho o head, que é o cabeçalho do documento, e aqui eu tenho a codificação, que isso vai implicar, por exemplo, se o documento dá suporte a acentos ou não. E aqui eu tenho o título do documento. Então, se você quiser, você pode alterar o título por aqui. Respeitando as tags de comando, a gente chama isso aqui de tags, ou tags, como algumas pessoas chamam. O importante é você não mexer nisso aqui. Agora você pode alterar o título aqui, você pode alterar o título aqui embaixo. Aqui eu tenho o fechamento do cabeçalho. Observe que todas as barras, todas as tags de comando, elas são fechadas. São raríssimas as que não precisam. E aqui em body eu tenho o corpo do documento, ou seja, aqui é onde vem tudo que você está vendo. Eu vou voltar para o modo design. E aqui você percebe embaixo que o Dream ele tem uma barra de navegação de tags. Então, por exemplo, strong é o comando responsável por deixar em negrito. Eu tenho um body que é o documento inteiro. E vou voltar aqui para o código. E com isso você tem uma noção de como tudo funciona. Então veja bem. Há muito tempo atrás não existia um Dreamweaver da vida, por exemplo. Não existem outras ferramentas, claro, além do Dreamweaver. Mas o Dream é considerado a ferramenta mais profissional e mais completa que existe para um editor profissional. Não só de HTML, mas também como de várias outras linguagens que ele dá suporte. Por exemplo, nesse curso você vai trabalhar com PHP e MySQL pelo próprio Dreamweaver. Então, às vezes eu ouço alguns alunos falarem que o correto é você vir aqui. Não, professor, o certo é você digitar código por código. Mas aí veja bem, eu vou voltar aqui para o modo design e vou apagar esse Adriano aqui. E eu preciso criar uma tabela. Então aqui no lado direito eu tenho um table e eu quero 30 linhas por 4 colunas. Ok. Viu como foi simples? Tão simples quanto você criar uma tabela no Word. Agora, para criar essa tabela que você está vendo aqui no código, ó, foram necessárias ao todo 193 linhas de comando, desconsiderando a última, 192 linhas de comando. Você não tem digitado nem a 10ª linha ainda. Então, não é só na área de web. Existem diversas áreas hoje em dia onde existem ferramentas de desenvolvimento que facilitam. O Visual Studio, por exemplo, da Microsoft, desenvolve um sistema completo e complexo sem uma linha de comando, assim como o Dreamweaver faz, assim como você tem o SQL Server, o Oracle, que lhe permitem criar uma série de coisas sem precisar de código. Então a dica é a seguinte, você já sabe como tudo funciona, você já sabe que tudo gira em torno de código, e é legal você ir criando algumas coisas e sempre olhando o código. Por exemplo, eu vou digitar aqui Adriano, vou selecionar normal, e vou colocar aqui negrito. Vou mudar aqui a propriedade para CSS. Eu vou colocar aqui uma cor também, eu vou colocar vermelho. Vou dar um OK. Ele está pedindo já para criar um estilo CSS que eu vou começar a falar agora. Vou colocar aqui Adriano. Então veja só, eu já tenho uma formatação. Agora para fazer isso aqui, foi necessário esse comando, que não era desse jeito há um tempo atrás. É onde eu já começo a falar sobre a segunda coisa, o segundo item de como tudo funciona. Hoje em dia existe uma linguagem de formatação
de estilo chamada CSS, onde existe uma grande vantagem em se trabalhar com CSS. Primeiro que você vai estar dentro dos padrões webs, do padrão web da W3C, por exemplo, e também existe uma grande facilidade quando a gente chegar a trabalhar com CSS externo. Por exemplo, imagine que você tem um site de um cliente, de uma empresa ou de um projeto seu, onde esse site tenha, por exemplo, 30 páginas, 30 textos, e todos você formatou com fonte Arial tamanho 12 cor azul, por exemplo. Daí, por uma necessidade, você precisa apenas mudar a cor de azul para vermelho. Você vai ter que fazer isso manualmente nos 30 arquivos, era assim que era feito manualmente antigamente, nas versões, nas formas de trabalho anteriores. Hoje em dia você pode fazer com que esses 30 arquivos sejam todos formatados por um arquivo só CSS. Ou seja, a gente tem um ganho de trabalho, uma redução de trabalho muito grande, porque eu posso formatar um site inteiro por um arquivo CSS. Então esse é o princípio, tudo gira em torno de comandos, que são as tags, as chamadas tags de comandos, e as formatações todas serão em estilos CSS.